E aí, quinto ano, tudo bem? Quinto ano. Vamos só dar uma relembrada no conteúdo de geografia que a gente estudou até agora. No bloco 2 da apostila, que tem o título de Região Nordeste, a gente viu que a região nordestina ela é dividida em 4 sub-regiões: o meio norte, o agreste, o sertão nordestino e a zona da mata. A zona da mata, ela é a primeira sub-região que a gente começou a estudar e ela fica no litoral, certo? Ela é recoberta por uma densa floresta muito rica em espécies de plantas e animais. O nome dessa densa floresta, dessa vegetação que predomina na zona da mata, se chama Mata Atlântica, certo? Por isso que vem esse nome, Zona da Mata. Na zona da mata, o clima ele é quente e úmido. Lembra, quanto mais próximo da linha do Equador, mais calor é. E além do mais, como fica numa região litorânea, certo? Fica próximo ao mar Atlântico, faz com que fique muito úmido, consequentemente vai chover bastante, certo? Então isso, por conta desse clima, vai fazer que o solo seja muito fértil. Por conta desse solo fértil, eles vão ter grandes latifúndios, onde eles vão plantar cana-de-açúcar, além de ter plantações como fumo, coco e o cacau, certo? Além disso, na zona da mata estão as maiores cidades da região nordestina. Essa sub-região opa, ela abriga 6 das 9 capitais que existem na região nordestina. E nessa sub-região é onde tem a maior concentração de indústrias e os portos, certo? Para onde eles vendem e recebem mercadorias do exterior. Então, olha só como que é importante a Zona da Mata para a região nordestina, certo? É... O sertão, né, que é a próxima sub-região que da região nordestina que a gente começou a estudar, ele está localizado no interior do Nordeste, numa área que é cercada por serras e chapadas. Por conta dela ser cercada por serras e chapadas, faz com que o seu relevo ele dificulte a chegada da umidade que vem do Oceano Atlântico. Na apostila de vocês, na página 145, tem um desenho, né, tem uma ilustração que reforça muito isso. A umidade que sai lá do Oceano Atlântico, ela não consegue chegar até o sertão nordestino por conta exclusivamente desse relevo que é muito alto. Por conta disso, vai fazer com que chova pouco nessa sub-região, certo? Por conta da falta de chuva nessa sub-região, as temperaturas vão ser sempre altas. E isso vai possibilitar que tenha uma vegetação que é típica dessa região, que é a caatinga. Essa vegetação ela possui o solo pedregoso, certo? E nela a gente não encontra grandes árvores, a gente encontra árvores baixas e arbustos retorcidos, certo? Então, a vegetação típica do sertão é a caatinga, que ela só, né, consegue existir por conta dessa falta de chuva. Mas quando chove, a vegetação da caatinga ela se transforma, ela ganha vida, ela ganha verde, ela fica muito bonita, como vocês podem ver na imagem da página 146. O sertão nordestino, ele também, por conta da sua falta de chuva, afeta diretamente na vida da população. Por conta das pessoas que têm pequenas propriedades, onde elas têm pequenas plantações e um pequeno rebanho, na época de estiagem, né, na época da falta de chuva, muitos perdem suas plantações e os seus animais morrem de sede. Então eles acabam sendo obrigados a migrar, né? Eles são obrigados a mudar para a zona da mata, aonde lá eles vão em busca de emprego, em busca de uma melhor condição de vida. Então a população mais pobre do sertão acaba sofrendo muito com a estiagem e isso leva à migração, ok? Então a gente já viu sobre duas sub-regiões, certo? A zona da mata e o sertão nordestino. Agora, outro que a gente vai ver é sobre o agreste. O agreste ele é uma estreita faixa de terra que fica entre a zona da mata e o sertão. Portanto, ele é uma sub-região de transição.
porque ele está entre essas duas sub-regiões, entre a zona da mata e o sertão. Pelo fato de ele estar entre essas duas sub-regiões, vai fazer com que ele tenha aspectos, que ele tenha características dessas duas sub-regiões. Por exemplo, as áreas que estão mais próximas da zona da mata, o clima ele vai ser quente e úmido, por conta da Mata Atlântica. As áreas que estão mais próximas do sertão, o clima vai ser seco, semiárido, por conta que ele vai estar mais próximo da caatinga, certo? Então lembre-se, o agreste é uma região de transição, porque ele está entre duas sub-regiões. Portanto, as partes que estão mais próximas à zona da mata vão ter uma característica, né, mais parecida com a zona da mata. E as partes que estão mais próximas ao sertão vão ter características mais parecidas com o sertão nordestino, ok? Além disso, no agreste, a gente encontra pequenas propriedades onde se produzem vários tipos de alimento, como feijão, milho, legume, hortifrutis, mandioca, café. E além do mais, eles também criam suínos, aves, caprinos, ovinos e também plantam mamona, girassol e gergelim para extrair o óleo que vai ser usado na produção de biodiesel, que é um combustível ecológico. Outro fato interessante que tem no Agreste é que em Caruaru e Campina Grande são cidades que atraem turistas devido a festividades realizadas na cidade, particularmente o Carnaval e a comemoração de São João. São duas festividades que atraem bastante turistas do Brasil e do exterior, certo? Por fim, a gente vai ver sobre a região meio-norte. O meio-norte, assim como o agreste, também é uma região de transição. Mas o meio-norte, olha, ele ocupa o Maranhão e parte do Piauí. Então ele fica entre o sertão semiárido e a Amazônia úmida. Então, assim como o agreste, as partes do meio-norte que estão próximas ao sertão vai ter características do clima e da vegetação do sertão. As partes do agreste que estão próximas à Amazônia vão ter a vegetação e o clima parecido com o da Amazônia, certo? Além disso, né, no meio norte, e mais especificamente no Maranhão, ele é o estado brasileiro que possui o maior percentual de pessoas vivendo no campo. Portanto, essas pessoas que vivem no campo, especificamente no Maranhão, elas dependem da agricultura de subsistência, ou seja, aquela agricultura que eles produzem, né, para a sua própria sobrevivência. E também eles dependem do extrativismo, em especial do babaçu. O babaçu é uma palmeira da qual eles extraem um óleo de grande utilidade industrial, certo? Então, além disso, no meio norte, né, especificamente no sul do Maranhão e sudoeste do Piauí, eles fazem parte de uma área que é denominada, que se chama Mapitoba, né, que é a sigla do Maranhão, Piauí, Tocantins e Bahia. Essa área, Mapitoba, ela é uma grande produtora de soja, milho e algodão. Então também é muito importante para essa sub-região. Certo, pessoal? Então espero que todo mundo tenha entendido. Após vocês lerem o textinho que está acima do vídeo, né? Espero que todo mundo tenha compreendido e eu peço para vocês fazer a atividade da apostila da página 151 e 152 e lembra aquela tarefa de casa da página 153 que a gente não fez sobre o meio norte porque eu ainda não tinha explicado? Eu peço para vocês fazer e depois a gente corrige. Certo, pessoal? Bons estudos. Qualquer dúvida eu estou à disposição no plural ou no ClassUp. Certo? Até mais.